Bom, então, hoje nós vamos entrar na unidade 2, Biologia B, tá bom, gente? Proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. É uma unidade bem grandinha, mas eu fiz um resuminho legal aqui. Com as proteínas. As proteínas, elas são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo, tá? E elas são utilizadas praticamente em tudo. Por exemplo, as enzimáticas. As enzimas digestivas, elas fazem o quê? Elas são feitas de proteínas, elas se ligam a substratos específicos e quebram esses substratos em partículas cada vez menores, para poderem serem reabsorvidos no nosso intestino delgado. Então, qual seria a função dessa enzima? Acelerar aqui a reação química. Temos as proteínas de defesa. Como assim? O nosso corpo tem células de defesa, mas são os leucócitos. Quando os leucócitos eles não estão funcionando, ou vão colocar dessa forma, não é que estejam funcionando, mas quando um vírus ou bactéria acabam ultrapassando essa barreira, existem ali linfócitos que vão fazer o quê? Vão fazer a produção de anticorpos. E esses anticorpos são feitos de proteínas. Então, a função seria o quê? Proteger contra doenças, ok? Eles se encaixam perfeitamente em vírus e bactérias e acabam desativando aquele ser que entrou ali, tá? Nós temos as proteínas de armazenamento. Vamos ver o que é isso aqui, gente. A função já fala que é armazenar aminoácidos. Vamos lembrar que as proteínas, elas são feitas de conjuntos de aminoácidos, ok? Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. A caseína, ela é uma proteína que é do leite e é a principal fonte de aminoácido para filhotes de mamíferos. Nós, seres humanos, também, tá? As plantas, elas possuem proteínas de armazenamento nas sementes. No caso, a gente tem a ovoalbumina, que é a proteína de claro do ovo, que utiliza como fonte de aminoácido para o embrião desenvolvimento. Então, assim, essa questão do armazenamento está relacionada a alimentar um outro ser vivo. No caso dos ovos, que vai alimentar lá o bebê da ave, né, que vai estar ali dentro, né, consumindo ali os nutrientes. As sementes, que tem ali, vai estar segurando o embriãozinho da semente por um tempo. E a gente tem nos mamíferos, que tem no leite, a caseína está no leite para alimentar o bebê mamífero. Nós temos as proteínas de transporte, que são aquelas que vão, eu falo, né, transportar substâncias. Eu vou colocar um exemplo rápido, que é a hemoglobina. A hemoglobina está encontrada nas hemácias. As hemácias são células vermelhas, elas vão transportar o oxigênio, vão transportar dos pulmões para outras partes do corpo, no caso levando para as células, e as células então vão fazendo a respiração celular. Outros tipos de proteínas, a gente tem as hormonais, que, por exemplo, elas têm ali, podem fazer parte da insulina, que tem a função de controlar a quantidade de açúcar no sangue. Temos proteínas que são receptoras, aí aqui vem mostrando, né, respostas de células a estímulos químicos. Os receptores nas membranas das células nervosas, elas detectam sinais químicos que acabam sendo liberados por outras células nervosas e vão passando os impulsos nervosos para outras células nervosas, no caso neurônios. Nós temos proteínas motoras e contráteis. O que é isso? Tem a função de movimento. Nos nossos músculos existe a quitina e miosina, e elas são responsáveis pela contração muscular. Então, por exemplo, a gente se locomove graças a esses tipos de proteínas que ficam fazendo esse tipo de contração muscular. Nós temos as proteínas estruturais, que têm a função de sustentação, como colágeno, tá? A gente tem a queratina, que é a proteína do cabelo. Nós temos aí nos insetos e aranhas, que utilizam ali a fibra de seda para produzir alguns casulos. As teias, tá? Como que elas são produzidas? São formadas por cadeias de aminoácidos, e esses aminoácidos eles são unidos por ligações peptídicas, tá?
Um polímero de aminoácido é chamado de polipeptídeo. Polímero, no caso, é um material grande, uma macromolécula, tá bom, gente? É um material mais complexo. E uma proteína, ela pode ser formada por vários, um ou mais, né, polipeptídeos. Quando o aminoácido ele é produzido pelo organismo, ele é classificado como natural ou essencial. Vamos falar dele já já, tá? No caso, aqueles que precisam ser ingeridos são chamados de essenciais. Aqui nós temos um aminoácido, como que ele é. Ele é feito, de um grupo de amina. A gente tem um grupo de amina. Nós temos os hidrogênios. Nós temos o radical, ok? Que ele vai, no caso, variar, vai mudar de acordo com o tipo de aminoácido. E a gente ainda tem um grupo carboxílico, que, no caso, tudo junto, vai formar um aminoácido. Eu estava comentando com vocês sobre os aminoácidos essenciais e os naturais. Os naturais são encontrados no nosso próprio corpo, né? O nosso corpo acaba produzindo esses tipos de aminoácidos. E os essenciais, eles devem ser consumidos. Sobre as estruturas dos aminoácidos, existe a estrutura primária, que ela é feita de uma sequência de aminoácidos, ela é linear, tá vendo? É uma reta só. São aminoácidos ligados ali, né, por ligações peptídicas, mas ele é uma coisa bem simples. Nós temos a estrutura secundária, tá? Ela é formada pelas ligações de hidrogênio entre os elementos repetitivos das cadeias da cadeia polipeptídica principal e acaba formando como se fosse uma hélice, né? Vai lembrar uma hélicezinha ali. Nós temos então aqui mais de uma cadeia, né? Junta aí várias estruturas primárias que acabam se unindo. Nós temos uma estrutura terciária, que é formada pelo conjunto de padrões originados na estrutura secundária e pela interação de cadeias laterais. E ela acaba formando um enovelamento, né? Faz como se fosse aí um emaranhado. E a quaternária é a mais complexa. Ela é resultado aí de várias subunidades de polipeptídeos que formam uma estrutura global de proteína. Deixando aqui com um mapa mental, eu queria que vocês entendessem o seguinte. No livro de vocês vem explicando detalhes de enzimas, do que são os anticorpos, tá, gente? Eu não coloquei aqui, porque por ser muito extenso, mas eu acabei falando rapidamente de cada um deles. Vamos lembrar de uma outra situação. Eu quero que vocês entendam que as proteínas, no caso, são formadas por aminoácidos, e as proteínas, elas acabam podendo sofrer algum tipo de desnaturação. Se a temperatura mudar, o pH, o meio mudar, ela pode se desfazer e acaba perdendo a função dela, tá? E a gente tem aí funções de atuar como enzima, contração muscular, produzir hormônios, anticorpos, coagulação, auxilia na coagulação sanguínea também, transporte de oxigênio. Mas se acontecer algum tipo de mudança de temperatura, de pH, concentração de substrato, que é a quantidade dele, né? O que pode acontecer com aquela proteína? Ela se desnaturar. Quer ver um exemplo de desnaturação? Quando você vai fritar um ovo. A albumina, ela tá lá presente na clara do ovo. Quando você coloca lá aquele ovo para fritar ou para cozinhar, o que acontece com aquela clara? Ela não vai endurecer? Significa que a proteína que existia ali, ela perdeu a função dela de antes, né? Que no caso seria para alimentar lá o bebezinho, mas ela acabou se desnaturando e acabou endurecendo, tá? Então vamos continuando. As vitaminas, elas também são nutrientes, elas são substâncias orgânicas, são de extrema importância, mas vamos lembrar que o excesso também de vitaminas também podem trazer males à nossa saúde. O livro de vocês trouxe uma tabela imensa aí de vitaminas, mas eu vou deixar com vocês aqui o básico. Vamos lembrar que existem dois tipos: as vitaminas hidrossolúveis,
que no caso elas vão ser absorvidas pelo intestino e são transportadas pelo sistema circulatório para todos os locais onde serão utilizadas. Elas são dissolvidas em água, tá? Aí são as vitaminas C e todas as vitaminas do complexo B. As lipossolúveis, elas vão precisar de gordura para serem absorvidas, tá? E no caso, o nosso intestino teria essa capacidade de absorvê-las sozinho, por isso que precisa da gordura. As vitaminas A, D, E e K são exemplos desses tipos de vitamina. Dois mapinhas mentais, né? São bem diferentezinhos daquele primeiro. Eu gosto mais do estilo do primeiro, mas eu não achei. As vitaminas hidrossolúveis. Vamos falar rapidinho delas aqui, ó. São substâncias regulatórias do metabolismo e do desenvolvimento. São produzidas por organismos e precisam ser obtidos na alimentação. As vitaminas hidrossolúveis são, como eu já falei, né? São solúveis em água e acabam sendo eliminadas pela urina. Aí a gente tem a vitamina C, que a gente tem aí, ó, frutas e verduras frescas. A falta dela pode causar o escorbuto. A gente tem a vitamina B1, tá aí, ó, as fontes alimentares dela, a falta. Isso também tem no livro de vocês, tá bom, galerinha? Eu só trouxe mesmo para um complemento. Solúveis, elas também são regulatórias do metabolismo, desenvolvimento, que não são produzidas por um organismo, precisam ser obtidas na alimentação, tá? Vitaminas lipossolúveis são solúveis apenas em lipídios, quer dizer, em gordura, e acabam se acumulando no tecido adiposo e no fígado, e elas não são eliminadas pela urina. Excesso de vitamina lipossolúvel, ela é muito pior comparada ali às hidrossolúveis, tá bom, galera? Nucleicos, quem são eles? Galera, os ácidos nucleicos são o nosso material genético. Então, qual é a importância? Para que eles são responsáveis? Armazenar a informação genética do nosso organismo. Então, nós temos o DNA e o RNA como exemplos. Vamos falar aqui, iniciando do DNA. O DNA é o principal constituinte dos cromossomos, quer dizer, ele constitui os cromossomos, e os genes são fragmentos das moléculas de DNA, relacionados à expressão aí onde tem as características dos indivíduos. O RNA, ele está relacionado à produção de proteína. Juliana, mas olha só, uma vez eu aprendi que as proteínas, elas são produzidas pelos ribossomos. Os ribossomos são organelas que existem nas células que fazem proteína. Isso aí, galera, é isso mesmo. Mas vamos ver a importância do RNA já já. Vamos falar inicialmente do DNA, ok? O DNA, do que ele é formado? Ele é formado por um grupo de fosfato. Esse grupo de fosfato, ele não muda no RNA, é o mesmo, tá ok? Mas o que vai se diferenciar, então, do RNA? O tipo de açúcar. Eles são formados por um tipo de açúcar. O nome desse açúcar é desoxirribose. Ele é uma pentose, tá? A desoxirribose é o açúcar presente na molécula do DNA e tem bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, galera, elas vão ser também específicas. Prestem bastante atenção. E elas vão variando, tá? De acordo aí com a cadeia, de acordo com a molécula do DNA, a sequência de bases nitrogenadas ela vai variando bastante, sendo que existe uma sequência correta, elas são ligadas de uma forma específica, tá? Ó, as bases nitrogenadas que são encontradas no DNA são adenina, timina, citosina e guanina. E elas são ligadas através de uma ponte de hidrogênio. E elas são sempre ligadas assim, ó, adenina com timina ou vice-versa, citosina com guanina ou vice-versa. O RNA, né, como eu já tinha comentado com vocês, tem uma importância na síntese de proteína e ele é formado, de novo, por um grupo de fosfato, ok? Por um grupo de fosfato. Ele também é feito por um tipo de açúcar. Esse açúcar se chama ribose, também é uma pentose. E bases nitrogenadas específicas. Lá no DNA,
Eu não sei se vocês repararam, mas nós temos aqui a mesma coisa. Citosina, guanina, adenina. Só que no DNA temos a timina. E aqui nós vamos ter a uracila no lugar da timina. É a base nitrogenada que vai diferenciar um do outro. Tá bom, gente? Então, ó, citosina liga com a guanina e vice-versa. E a adenina se liga à uracila e vice-versa. Vamos falar também dos tipos de RNA. Existem 3 tipos. O mensageiro já fala, ele tem a função de transportar informação. Ele transporta informação da molécula do DNA para o citoplasma da célula. Quem vai estar lá no citoplasma da célula? O ribossomo. Daqui a pouco a gente chega lá. Temos o RNA transportador. Ó, o mensageiro, ele manda uma mensagem, ele transmite uma informação. O transportador, ele já vai transportar os aminoácidos que vão ser utilizados para fazer o quê? A proteína, tá? E o RNA ribossômico, ele já vai estar onde, gente? Nos ribossomos. O RNA ribossômico, ele fica nos ribossomos, que ficam lá soltos no citoplasma ou ligados aí ao retículo endoplasmático granular. Eles vão estar ligados nos ribossomos, vão receber a informação do mensageiro, tá? Que vem lá do matéria do DNA. O DNA é o comandante geral, o cara que manda. Ele vai lá e fala pro RNA, vai lá, manda aquele ribossomo fazer a proteína. Então, o mensageiro vai lá no ribossomo, tá? E envia essa mensagem. E o transportador, ele carrega os aminoácidos para acontecer a síntese de proteínas. Eu trouxe para vocês como que são. Isso tem no livrinho de vocês, na página 436. Eu peguei esta imagem mesmo da página, tá bom, gente? Para não ter muita diferença. Aqui, olha, as bases nitrogenadas, ó, citosina, guanina, adenina e timina. Nós temos o DNA que é feito de uma dupla hélice, tá? Ele é feito aqui de uma espiralzinha. Ácido desoxirribonucleico, vamos lembrar das bases nitrogenadas específicas, ligadas por pontes de hidrogênio. No RNA não tem, no caso, ligações de pontes de hidrogênio de uma base a outra, tá? Ela é feita apenas por uma fita. E a gente tem que lembrar que citosina, guanina e adenina, mas o que vai mudar é a uracila que vai substituir a timina. Ok, galera? Por favor, eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios das páginas indicadas e a correção vem para as próximas aulas. Beijos, fiquem com Deus.